qual é o seu cálice? Qual é o seu cálice? Essa mensagem me ajudou muito a entender esse momento que eu mesmo estou vivendo. Eu estava lá em casa, né, pensando, meditando, e de repente, né, os pensamentos começaram a fluir, né, o Espírito começou a falar, e quando eu assustei, eu já estava com essa palavra. Qual é o seu cálice? Então vamos lá. Deus conhece o homem, mas o homem não conhece seu Deus. E quando acha que conhece, não o obedece como ele quer. Hoje você pode chegar perto de qualquer pessoa. Você conhece Deus? Conheço. Você é filho de Deus? Eu sou filho de Deus, por isso eu o conheço. Mas se você não conhece os seus mandamentos, não conhece a sua palavra, e principalmente não obedece essa palavra, há alguma coisa errada. Porque aquele que conhece esse Deus procura obedecê-lo também. Procura seguir os princípios que ele determinou para o seu povo, para a sua vida. Então, meu irmão, comece a meditar e refletir se você realmente vive uma vida de obediência a esse Deus. Estamos diante de um momento que mudou a história da humanidade. A Bíblia não é um livro de contos, mas uma história conectada. O que vamos fazer agora, né, a Saudade Radon, está interligado entre 3.500 anos, 2.000 anos e agora o dia de hoje. Hoje nós encontramos muitas igrejas, várias denominações. A mesa se tornou muito resumida. Por quê? A mesa hoje, nas igrejas, resumiu a isso aqui. Não estou aqui julgando, não estou dizendo se está certo ou errado, mas um dos problemas da igreja hoje é essa desconexão. Por isso que muitas mensagens, elas quase se tornam aleatórias. Pega-se um versículo, pega ali um texto e faz uma explanação daquilo ali, mas muitas vezes sem até conexão com o resto da palavra. E a Bíblia não é um livro de contos. Ela é uma história que está interligada desde a primeira página até a última. Então você pode celebrar isso dessa forma, dessa maneira, celebrando de 2.000 anos para cá. Mas se você quer conectar a história, você tem que estar assim. Isso aqui nos remete à história. Deus deixa claro que os seus mandamentos não eram só para aquela geração e não deveria ser esquecido e ignorado pelas demais. Olha aí, guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Está vendo o perigo de nós desconectarmos da história? Isso aqui começou quando? Como? Quando que essa mesa começou a ser formada? Na festa da Páscoa, ordenada pelo Senhor. Não uma festa inventada pelos homens. Não uma festa tão transformada como nós vemos nos dias de hoje. Mas uma forma que, uma festa que encontra princípios, que encontra tradição, que encontra a forma correta de ser celebrada, desde que você conheça o seu Deus, conheça a sua palavra e decida observar e guardar os seus mandamentos. E só estamos aqui nesta noite porque gerações têm guardado isso. Gerações têm procurado viver nessa tradição e nesses princípios. Um povo tem pago um alto preço para guardar isso e para transmitir isso para as demais nações,
para aqueles que desejam entrar nesse princípio. O que Deus quer com essa festa? Será que essa festa é simplesmente um capricho de Deus? Não. Essa festa tem uma importância vital para a humanidade, para as nossas vidas. Olha aí. Primeira coisa, Deus queria se revelar, mostrar quem Ele é. Até então, até esse momento, Ele era conhecido como o Deus Criador, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Mas a partir deste momento, se você voltar lá no texto, você vai ver que está escrito lá, a partir de agora, eu vou me revelar como Senhor da sua vida. A pena que eu não ouvi nenhum amém, mas eu vou prosseguir assim mesmo. Olha, Deus foi se revelando aos poucos. Por isso que o salmista diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam e o temem. É necessário você caminhar com Deus para conhecê-lo dia após dia. E a partir dessa festa da Páscoa, Deus se revelou como o Senhor do seu povo. Segunda coisa que ele queria, ele havia dito que iria tirar o jugo. O povo estava sobre escravidão. O povo já não aguentava mais aquela situação. E ele disse, eu vou tirar o jugo. Segunda coisa, eu vou livrar dessa escravidão. A partir desta festa vocês serão livres. Vocês serão uma nação livre, um povo livre. Olha, às vezes nós fazemos a coisa tão mecanicamente, né? Esse memorial da ceia se tornou hoje uma coisa quase, hoje é ceia, eu acho que eu já tomei mês passado, todo mês é a mesma coisa. Meu irmão, isso aqui não é para a hora que a gente tiver vontade. Isso é uma ordenança de Yeshua. Ele deixou 2 ordenanças para nós. Quais são as 2 ordenanças? Batismo e a ceia. E hoje, às vezes, nós participamos deste momento tão mecanicamente, sem entender. Por isso que eu estou fazendo essa reflexão aqui, né? Muitos irmãos que estão pela BN, né? Talvez está chegando agora e não entendeu ainda bem esse contexto. Por isso eu estou fazendo questão de relembrar algumas coisas. Outra coisa que Deus disse naquele momento, eu vou livrar com braço forte. Meu irmão, não é um bracinho qualquer, não. Isaías entendeu o tamanho e a força desse braço. Quando ele diz, né, só uma palavrinha que me chama muita atenção. O Senhor, com o seu punho, mede a profundidade dos oceanos. Esses oceanos aí que tem lugar dele que nem sonda ainda está chegando. Isaías fala que o Senhor com o punho é até aqui, irmão, não é até aqui não. Aqui é cotovelo. Isaías fala que até aqui o Senhor mede a profundidade desse oceano. E muitas vezes, nós duvidamos da força desse Deus. Será que Ele consegue mesmo me tirar dessa situação? Por isso que a Torá diz que, se for necessário, Ele te coloca na palma da mão. E nos carrega. E é conosco por onde nós precisarmos. E se torna aquilo que nós precisamos que Ele se torne. Meu irmão, que Deus é esse? Enquanto tantos estão tendo que fabricar o seu Deus, estão precisando de pegar agora um pouco de argila ou um pedaço de madeira para fabricar e depois ainda tem que carregar esse Deus. O nosso Deus nos carrega. O nosso Deus fala conosco. O nosso Deus opera na nossa vida. Ele nos dá força, Ele nos cura. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o nosso Deus que nos conhece pelo nosso nome. Ele não fala, fulano,
Não, ele fala Jaime, ele fala Wilson, ele fala Deusuíta, ele fala Alexandre, Viviane, só porque você deu esse sorriso aí, ele fala Viviane. Ele nos conhece pelo nosso nome. E ele falou mais uma coisa, que ele ia executar juízo aos deuses locais. Ele ia mostrar, e mostrou, quem era o verdadeiro Deus, o único Deus. Uma das primeiras vindas do Rabino Shulam aqui, ele diz, Deus é o Deus de Israel, os outros são ídolos. As nações têm ídolos. Eu nunca mais esqueci isso. Depois ele prometeu separar o seu povo de uma vez por todas. E separou de tal forma que onde esse povo passava, as nações tremiam, os povos tremiam. Vem o povo de Israel, vem o povo daquele Deus. Os reis procuravam ajuda mútua para ou não deixar entrar na terra ou não deixar passar pela terra. Porque existia um Deus com aquele povo. E prometeu, por fim, dar herança a esse povo. Esse é o contexto, né, que nós vemos aqui dessa festa da Páscoa. Isso tudo há 3.500 anos, mais ou menos. O povo caminhou nesse princípio durante todo esse tempo. Na celebração dessa festa, havia 4 cálices. E isso não foi esquecido e nem perdido. Há 2.000 anos, encontramos o mesmo cenário, só que com personagens diferentes. Só que esta Páscoa se tornou especial. Deixa eu ver aqui, parece que pulou alguma coisinha ali. Não, isso mesmo. Esta Páscoa se tornou especial. Chegada a hora, pôs-se Yeshua à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Guardem bem essa palavra. Por mais que houvesse uma alegria enorme no coração de Yeshua, por mais que ele ansiava por aquele momento de estar naquela mesa com seus discípulos, ele sabia o que viria pela frente. Ele não estava desconhecendo o seu roteiro, vamos dizer assim. Ele estava plenamente consciente daquilo que ele teria que passar. Por isso ele manifestou diante dos apóstolos e disse, tenho desejado comer esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Aquilo que até então era sombra, tradição, a partir daquele momento se tornaria realidade. Os 4 cálices representam. Vamos relembrar. O cálice é o Kiddush, da santificação, da separação. Meu irmão, eu não sei como você está aqui nesta noite, ou aqueles que nos visitam, ou você que está conosco através da BN. Eu não sei a sua condição espiritual, não sei como está a sua vida, mas se você quer caminhar na presença de Deus, se você quer cumprir esse propósito de Deus, não tem como você pular este cálice. Esse cálice da separação, ele vai te separar também das coisas do mundo.